Olá, você sabia que dos 645 municípios paulistas, apenas 167 prefeituras municipais participaram do programa Juntos pela Cultura do Governo do Estado de São Paulo em 2021 e que essa falta de participação das prefeituras chega na ponta da cadeia artística, deixando de atender vários proponentes, vários artistas e trabalhadores de cultura do município. Para falar um pouquinho de editais de cultura, tanto aqueles que a prefeitura pode participar, quanto aqueles que a prefeitura pode fazer para usar os seus recursos das secretarias municipais com os seus artistas, a gente está aqui agora nesse vídeo. Fica aqui com a gente, até o final vão ter algumas dicas e falando no modo geral dos editais de cultura. Meu nome é Andréa Teodoro, eu falo da cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. Minha experiência com editais de cultura começou no ano de 2013, quando a gente começa a pensar, dentro do município, em participar do Sistema Nacional de Cultura e fazer cultura de uma forma diferente, deixando de lado projetos de balcão, a fim de atender democraticamente e com transparência todo mundo, ou a maioria dos artistas, gerando mais oportunidades. Nesse momento, antes a gente tinha o artista que chegava até o balcão e oferecia seu trabalho. Quem não chegava não era contemplado, quem chegava não tinha uma comissão para se escolher quem ia conseguir a verba, quem não ia conseguir a verba. E nesse momento a gente busca cidades parecidas com a nossa, cidades um pouco maiores que a nossa e também o Sistema Nacional de Cultura sendo implantado para a gente entender como funcionavam os editais municipais de cultura. É daí que vem a minha experiência. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a cidade tem dois papéis. Ela pode ser o proponente e ela pode ser a pessoa que estabelece o edital para receber do proponente. A prefeitura, quando ela vai participar de um edital, então vamos falar um pouquinho para você, que é gestor público de uma cidade pequena ou de uma cidade de médio porte, que nunca participou de um edital. Nos outros setores, saúde, educação, isso acontece de forma mais orgânica, é mais fácil e até mesmo das pessoas envolvidas nesse processo dentro da prefeitura, setor jurídico de licitações, entenderem mais o setor da saúde e da educação. Na cultura existe um paradigma, né? Cultura, é difícil esse dinheiro chegar, mas a gente, como gestor de cultura, tem que entender que existem formas de a gente alcançar o recurso. Aqui no governo do estado de São Paulo, existem os PROACs, que a prefeitura pode fazer parceria com os artistas e desenvolver projetos. E existe o programa Juntos pela Cultura, que é um programa que atende várias formas artísticas, vários segmentos, e é importante que a prefeitura consiga participar, pelo menos concorrer e enxergar quem são os seus profissionais que podem concorrer a esse tipo de edital. E aonde a gente começa? A gente começa havendo dentro dos setores públicos, dentro da cultura ou de outro departamento, quem é o funcionário que gosta de ler e escrever. Porque edital basicamente precisa de leitura e entendimento. Para a gente participar, a primeira coisa é ver se aquele edital fala com a gente. Minha prefeitura vai participar disso aqui, sobre jongo, dança do jongo. Mas tem alguém aqui? O edital é sobre catira. Tem no meu município? Então, eu primeiro tenho que saber se esse edital diz respeito ao meu município e ler ele de cabo a rabo. Isso vale tanto para gestor quanto para artista. Sempre que eu for participar de um edital, ele tem que ser lido do começo ao fim. E é muito importante que a gente faça essa relação para que não se perca tempo, para que não se gaste e desgaste tanto o artista quanto o gestor em uma coisa que não vai ter lá na frente um diálogo com o meu município. Vamos falar agora um pouquinho sobre os editais municipais de cultura, quando a prefeitura com a Secretaria de Cultura lançam esses editais que vão ser para os artistas desenvolverem seus projetos, fazerem suas apresentações visando a população. É sempre bom a gente deixar claro que existe uma ponta final em qualquer edital, que é o público. Não adianta eu fazer o desejo do meu coração, um projeto que eu sonhei, ou construir um edital de cultura do município que não atenda um público final. Então a gente sempre tem
que ter isso, a prefeitura, o artista e o público com um laço entre eles. E é nisso que a gente vai pensar no edital de cultura. Pensando no edital municipal de cultura, a primeira parte é quem é a equipe que vai falar desse edital, quem é a equipe que vai coordenar, e às vezes nem é escrever, mas é pensar o edital. A pessoa que escreve pode ser uma só, mas ela tem que ter o subsídio dos outros segmentos. Se a gente vai fazer um edital para pegar escritores para uma feira de livro, se a gente vai fazer um edital contemplando o artesanato ou contemplando a música, existe dentro da secretaria alguém que sabe falar com esses segmentos e entende melhor esses segmentos? É com essa pessoa que a gente vai conversar. Se não tiver ninguém, minha secretaria só tem eu mesma. Não é meu caso aqui, mas no seu caso, se a secretaria só tem você, é você que vai fazer essa ligação de entender o artista e de também conversar dentro da prefeitura, que isso é uma dica muito importante. Estabeleça relações dentro da prefeitura. Você vai ter que ter um advogado que entenda que o setor cultural é diferente dos outros setores. Quais são as leis que regem o setor cultural? É muito importante isso. Este diálogo entre secretaria, licitações e setor jurídico é o primeiro momento para a gente pensar que lei que vai reger o seu edital. Não se faz um edital sem ter uma lei, sem ter um caminho, uma diretriz. E a gente pode começar pelas diretrizes federais. Que lei federal que vai moldar o meu edital? Nós estamos no momento que, com a volta do Ministério da Cultura, estamos com esperança de várias novas leis que vão fornecer para a gente um embasamento jurídico que a cultura nunca teve só para ela. A gente usava leis gerais que tornavam todo o processo muito mais difícil. Mas com a volta do Ministério, com esses novos parâmetros, com a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc e os decretos que estão sendo publicados, nosso caminho tende a ser muito mais fácil. Mas sempre é bom lembrar, pega todas as leis da cultura que a gente vai trabalhar, manda para o jurídico, conversa com ele, faz ele entender que são leis novas, diferentes e que ele também vai ter que entender essas leis. Esse é um diálogo, é uma dica valiosa. A gente não caminha sozinho, a gente caminha com os outros setores da prefeitura junto com a gente. Então, falando um pouquinho do edital, na parte escrita mesmo, no modelo que ele tem que ter. É sempre importante a gente ver a realidade do nosso município, né? Já falei disso aqui e vou ficar batendo nessa tecla, mas existe para todo edital que você for participar ou que você for escrever um modelo. E aquele modelo, ele começa na gente falando o que é o edital. Aqui no meu edital a gente chama isso de preâmbulo. Então nele a gente vai falar o que é esse edital, vai dar um nome para o edital, um número para o edital e vai falar a lei que rege esse edital. Aqui, no caso do edital que eu estou usando de exemplo, era a lei da licitação. Então, a lei 8666 era usada, mas também a gente se baseia no plano de cultura. Sua cidade tem plano de cultura? Agora, com a lei Paulo Gustavo, todas as cidades terão que fazer o plano de cultura. Quem aderir à lei Paulo Gustavo já vai ter que implantar o sistema de cultura, o CPF da cultura, então vai ter que ter um plano de cultura. Então a gente usa para determinar esse edital também o que diz o nosso plano de cultura sobre o desenvolvimento cultural e aonde que estão os editais dentro desse plano. Então essa é o começo de um edital. É importante também, a gente usa nessa parte, fazer um roteirinho com todos os anexos, porque o seu artista, ele vai olhar nessa hora ali, não deixa para pôr no fim, algumas cidades colocam no fim, só que no fim o artista pode ter deixado para lá e pode não reparar nesses anexos que às vezes são muito importantes, né? Tanto como informação, como anexos que ele vai colocar no edital. Então aqui a gente tem todos os anexos e depois a gente tem um objetivo. Nesse objetivo, você vai fazer uma justificativa. Por que você está fazendo esse edital? O que ele vai melhorar na sua dinâmica de trabalho, na sua dinâmica de contratação, no fomento da cultura e no resultado final. Você pode falar da transparência disso. Nesse momento, você também vai pôr que área que você vai atingir com o seu edital e que forma de edital que ele é.
é importante, a gente aqui está usando um credenciamento, um edital de credenciamento. Ele pode ser feito para credenciar ações, pode ser feito para credenciar profissionais e até mesmo no editais de projeto, quando a sua cidade não tem uma lei específica para editais de projeto. Você consegue fazer com o chamamento público de credenciamento. O próximo item do nosso edital, importantíssimo, tanto quanto a gente lê, quando a gente escreve, e pensando em quem vai ler o que a gente está escrevendo, é o objeto do nosso edital. É nele que a gente vai falar o que a gente vai contratar. Se é uma ação, se é um professor, se é um projeto. É muito importante deixar isso bem claro, com palavras simples nessa hora e com todos os requisitos que isso vai precisar. Se eu vou contratar um artista, ele é profissional ou ele não é profissional, um instrutor é para aula, não é para um curso mais longo, um curso mais curto. E é importante, como eu vou colocar isso? Eu posso usar depois um glossário, eu posso definir um glossário, eu posso chamar ele de glossário e colocar todas as definições do que são ações, do que é um instrutor de cultura, do que é um projeto cultural, do que é uma contrapartida. Eu posso colocar tudo nessa parte, ou posso colocar por itens, como numa lei. Aí é uma escolha pessoal que você vai desenvolver dentro do seu trabalho, dentro da sua gestão. Outra parte importante de definir, que tem que estar no nosso edital, e isso é definido com a fazenda, com o orçamento, quando você define o seu plano orçamentário, que são os recursos orçamentários e como serão os pagamentos desse edital. Essa parte você não vai fazer quando você definir o edital, você deve fazer ela antes, já definiu quanto você tem de recurso para esse edital em específico, se ele é um edital de credenciamento, se ele é um edital de projetos, da onde vem esse recurso seu dentro do seu orçamento. É uma parte para ser definida em conjunto com toda a secretaria, com quem designa o dinheiro, às vezes até mesmo com o prefeito. Você também vai ter que definir as etapas e os prazos desse edital. É muito importante que fique claro como vai ser feita essa inscrição, como as pessoas vão conseguir chegar à inscrição. Aí a gente tem vários caminhos que vão dos mais tradicionais aos mais criativos. Ultimamente nós temos prefeituras que já fazem edital só por uma chamada de vídeo. A pessoa faz uma gravação, explica o que é o projeto dela e preenche o formulário e manda esse vídeo e vai ter toda essa análise. Isso é um caso dos editais mais recentes em cidades maiores. Ainda existe muita burocracia, e a burocracia não é errada. Ela é um respaldo que todo dirigente de cultura, todo dirigente, secretários de todas as secretarias, ele tem na burocracia ainda uma segurança. Então, essa definição, se você vai ser mais tradicional ou não, é uma definição também feita dentro da secretaria, só que é importante lembrar que qualquer que seja a forma, sendo tradicional ou não, isso tem que ficar muito claro para o artista e tem que chegar da melhor forma possível. Mesmo que seja definido que será um modelo tradicional, ele tem que chegar por meio de informação que pode ser feita na secretaria, que pode ser feita online. Então, essa definição é muito importante. A inscrição, ela tem que ficar um período aberto, e esse período é determinado não apenas pela nossa vontade, mas muitas vezes pelo setor jurídico. Então, também aí você vai ter a determinação de como vai ser. Você vai ter um site, vai receber as propostas pessoalmente, isso é uma determinação de escolha sua. Agora, o período já não, ele está determinado por lei. Também é nesse momento que você vai escolher se você vai pegar toda a documentação do artista antes ou depois desse processo de inscrição. Alguns lugares, no formulário de inscrição, já pedem que sejam anexados várias certidões. Para os proponentes, para os artistas que vão participar do edital, sempre é melhor um edital que pede a documentação depois. Você faz todo o processo de análise da proposta, do julgamento e depois pega a documentação apenas de quem foi habilitado. Para o município nem sempre isso é bom, porque você
gera uma expectativa no artista que, se ele não tiver a documentação correta, não é feita a contratação. Porque a gente pegando as CNDs tudo antes, você já sabe e já vai poder analisar só a proposta que realmente pode ser contratada. Então, ainda que dificulte a participação do artista, pegar a documentação antes, sim, é uma segurança para o município, que não vai fazer todo um processo de escolha e pode ser que não possa contratar essa proposta. Também você pode fazer a escolha se essa documentação pode ser corrigida ou juntada, o que está faltando após, e dar um período para isso. Isso é uma determinação do município, não é uma lei, é o município que escolhe. Um jeito bom de lidar com isso é poder corrigir a documentação dentro de um período pré-determinado já dentro do edital, tá? Você fez o edital, teve 100 inscritos, desses 100 inscritos, 80 tiveram documentação aceita. Como você vai fazer o julgamento desses projetos? Aí é importante você já ter definido sua comissão de seleção e as normas de seleção no seu edital. A comissão, ela é uma comissão que já deve ser nomeada para isso. Ela pode ser uma comissão de funcionários, ela pode ser uma comissão de pareceristas contratados. Muitos municípios vêm fazendo editais e daí é um edital à parte que você faz antes do seu edital para escolher os pareceristas. Você pode escolher pareceristas só de outros municípios, dando mais transparência ao processo, porque daí eles não conhecerão os seus artistas. Mas você também pode escolher por uma comissão dentro da secretaria. Sempre importante lembrar que essa comissão não vai poder participar dos editais e não vai poder ter ninguém da família dela participando dos editais, né, pela legalidade do processo. Daí, essa comissão, ela faz análise e ela tem que vir especificada também no seu edital. Então, você vai ter uma parte do edital que está escrito quem é a comissão de seleção, quais os critérios, como vai ser avaliado, a pontuação e também o período que essa comissão tem para fazer esse edital, para dar o resultado do edital. Porque você teve um período para inscrição, você tem um período para análise e um período para recurso. Assim que acabam essa avaliação, os editais são publicados, os resultados, os proponentes que foram habilitados ou contemplados, eles são publicados em diário oficial, se torna uma coisa legal dentro da prefeitura, legalizada. Então é importante, né, que essa comissão tenha transparência e que os resultados também sejam transparentes. Sobre o recurso, geralmente são 5 dias que a pessoa tem para poder falar o que ela achou que estava errado, tanto na parte de documentação quanto na parte de análise técnica. Quando a Secretaria de Cultura vai participar de um edital, ela vai ver que segmento que tem algum edital aberto ou que vai abrir no futuro próximo. Vamos dar de exemplo o Sistema de Bibliotecas Públicas, o SISEB. Ele abre todo ano editais para o programa Viagem Literária e todos os municípios podem participar. Nesse caso do edital para viagem literária, é um edital que não precisa ser escrito um projeto. O município só tem que se comprometer com as contrapartidas. Ao mesmo tempo, tem o sistema de museus, que ele tem programas que podem ser acessados, mas também tem o PROAC, que tem vários segmentos, vários editais que atendem os museus. É importante, nesse caso, que a prefeitura entenda que ela não pode ser uma proponente do PROAC, mas ela pode estabelecer parcerias ou com empresas de restauro, ou então com artistas que vão desenvolver trabalhos no museu, exposições em museus, ou mesmo com restauradores para restaurar algum objeto, algum acervo do museu. Então é importante esse olhar para os vários segmentos do PROAC, para os vários segmentos que atendem tanto turismo quanto museus, bibliotecas e outros segmentos, para que a prefeitura ache essa oportunidade.
No nível federal, existem as leis de incentivo e também outras leis, como editais de fundos perdidos, que são recursos que voltam-se para a cultura, ou mesmo em iniciativas privadas, como do Itaú Cultural, que tem projetos que a prefeitura pode fazer parceria e conseguir esses recursos. Lembra quando a gente falou que era importante definir a pessoa que ia escrever esse edital? Que nem sempre ela vai ser a pessoa que está nesse departamento, nem sempre a pessoa que vai escrever o edital, ela trabalha no museu. Mas é importante ela entender essa relação do museu com a prefeitura, com a comunidade, o que é o museu para o município, quais as coisas, as ações, as exposições que podem ser recebidas naquele espaço e trabalhar isso dentro do objeto do edital. É sempre bom a gente lembrar que quando a gente vai participar de um edital, a gente vai fazer um convencimento. Mesmo a prefeitura, ela está vendendo tudo de bom que ela tem para quem não conhece. Se você vai participar de um edital federal, você é só mais uma cidade dentre todas as cidades desse país. Então, é importante que essa pessoa que escreva, ela escreva de uma forma a realmente mostrar todo o potencial que o município tem, que aquele museu se faz único. O que faz o seu município único? Pode ser que você não veja a primeiro momento, porque você está aí vendo todo dia, mas dê um olhar, né, para todos os seus equipamentos, para tudo que você tem dentro da Secretaria de Cultura, um olhar de quem vem de fora e veja o que é que tem valor. E esse valor tem que transparecer nas linhas escritas, porque só dessa forma é que você vai obter o recurso. Então, aquele grupo de Folia de Reis que todo ano faz a apresentação, ele pode participar do Revelando São Paulo e vai ser muito rico, tanto para o município quanto para o grupo. E isso só depende da pessoa do município ver e escrever e mostrar o que tem naquele grupo de diferente. Aqui no nosso município, nós temos uma corporação municipal que tem mais de 100 anos de atividade e ela foi contemplada num edital de tradições, porque ela tem essa tradição de sempre fazer a apresentação dela logo no começo da manhã, fazendo uma alvorada. Essa celebração que acontece há mais de 100 anos foi contemplada e é uma coisa tão natural que várias pessoas conhecem. Os antigos conhecem muito mais, porque hoje ela sai muito cedo, sai em eventos tradicionais da prefeitura, mas ela foi valorizada. Então, dê esse olhar para o seu município quando você vê um edital aberto. Acredite no potencial da sua cultura e no potencial dos grupos artísticos que você tem. Eu trouxe nesse vídeo um pouquinho da minha experiência com edital de cultura. Um pouquinho da minha experiência, eu não sei falar muito bem ainda em frente a uma câmera, mas eu queria transmitir para vocês isso. Como aqui no meu município isso deu certo, como a gente ainda está em construção, como tudo nessa vida, a gente ainda não está pronto, não chegamos ao fim, estamos aprendendo dia a dia. E deixar para vocês também um recado. Tanto o Ministério da Cultura como a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, eles estão com vários cursos abertos nesse momento, de escrita de editais ou mesmo para o artista. A Secretaria de Cultura ela tem que ser uma fonte de informação, de todo tipo de informação. Então, nesse momento, procurem os cursos, tanto do Ministério quanto da Secretaria, e indiquem para os artistas os cursos que as secretarias estão fazendo para os proponentes dos projetos. Agradeço a todos que ficaram aqui comigo. Deixo meu contato, andreateodoro.sectur@gmail.com, para quem quiser trocar uma ideia. É sempre assim que a gente vai construindo nossa política pública de cultura.